Boa noite, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós vamos às meditações no Catecismo Maior de Westminster. Vamos continuar agora com a pergunta 106, ainda relacionada ao primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. E a pergunta 106, ela trata especificamente dessa expressão, diante de mim. Isso nos mostra como os autores do Catecismo, Confissão de Fé, de Westminster, eram bastante detalhistas. Eles realmente se preocupavam com detalhes daquilo que Deus queria nos ensinar. Detalhe importante, por sinal. E a pergunta é a seguinte: o que nos ensina especialmente pelas palavras diante de mim no primeiro mandamento? Como disse, o mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Palavra do Senhor. Então a resposta segue, ela é exatamente a seguinte. A resposta é: as palavras diante de mim, ou diante da minha face, no primeiro mandamento, nos ensinam que Deus, que tudo vê, nota especialmente e se ofende muito com o pecado de se ter qualquer outro Deus, de maneira que elas sirvam de argumento para nos desviar desse pecado e do ato de ofendê-lo, como uma provocação muitíssimo imprudente, assim como para nos persuadir a fazer como estando diante de seus olhos tudo o que fizemos em seu serviço. Bem, nós podemos e devemos ler os versículos que são, inclusive, indicados. Salmo 44, versículo 20 e 21 diz assim: se tivéssemos esquecido o nome de nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não o teria atinado Deus, Ele que conhece os segredos dos corações? Também temos o texto de 1 Crônicas 28, versículo 9, que diz o seguinte: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Nós podemos ainda citar o Salmo 139, que fala sobre o Senhor sondar e conhecer o nosso coração. Então, como é um texto que é bastante conhecido, creio que você vai lembrar desse Salmo de Davi. Bom, qual é a questão? A questão é que, primeiro, vamos pensar, o Senhor é o Criador de tudo, Ele é o Deus de toda a criação, Ele criou tudo, então, portanto, Ele é o dono de tudo. Todas as coisas devem a Ele a satisfação, devem a Ele a adoração, tudo deve a Ele a obediência. Então esse é um ponto fundamental. Ah, mas por que todo mundo tem que obedecer a Deus? Porque Ele é o Criador de tudo que existe. Então, Ele deve ser obedecido por direito, né? Por direito. E Ele que exige a obediência de todos é santíssimo. E aí essa é a questão que pesa, obviamente, para os homens pecadores. É que, sendo Deus santíssimo, como o homem vai obedecer a Deus, né? Mas, e satisfazer, né, toda a santidade dele. Por isso a salvação em Cristo Jesus. Mas essa é a exigência. Deus quer que tudo que Ele criou, e criou muito bom, lembre-se que o pecado entrou no mundo por culpa do homem. Satanás, o homem, ambos pecaram por rebeldia contra Deus e, portanto, sofrem as consequências. Mas Deus fez tudo muito bom. Então,
Deus exige da sua criação uma vida em acordo com o que ele criou. Observe uma coisa interessante. Deus não exige o que ele não dá, tá? Então, por exemplo, mas Deus está exigindo de nós mandamentos que são puros, santos e perfeitos. Bom, primeiro ponto mas Deus criou a gente capaz de obedecer. Mas somos pecadores. A culpa não é de Deus. A culpa é do homem que preferiu desobedecer a Deus. Então, esse é um ponto fundamental, tá? Então, o que Deus exige, ele mesmo deu. Deus criou tudo muito bom e exige que tudo continue muito bom. O homem é que decidiu desonrar e desobedecer a Deus. Então, ele é santíssimo e exige de nós que sejamos santos como ele é santo, porque ele nos criou assim lá no início, né? E Deus vê tanto o que é aparente quanto o coração de todos. Então esse é o ponto fundamental. Deus não só vê o que a gente faz aparentemente. A gente tem essa limitação, né? Nós temos a limitação de só ver aquilo que os olhos alcançam, né? Mas Deus vê muito mais do que os olhos alcançam. Deus vê o coração da gente. Deus vê exatamente tudo aquilo que se passa aqui dentro. Então, uma vez que Deus vê tudo o que se passa aqui dentro, o que nós temos de conclusão? Ninguém esconde qualquer pecado da presença do Senhor. Então, essa frasezinha, diante de mim, vai nos apontar para o fato de que tudo está diante dele e, portanto, qualquer pecado diante do Senhor significa que ele vê tudo o que acontece dentro de nós também, né? Deus não só vê o que os homens fazem à vista, né? Mas vê também o que se passa aqui dentro. E todo pecado é pecado contra Deus. Isso é uma coisa importante. Você pode dizer assim, não, mas fulano fez um pecado contra cicrano, né? Uma pessoa contra a outra. Certo. Então ela pecou contra aquela pessoa, mas ela também pecou contra Deus. Por que ela pecou contra Deus? Porque Deus, que criou tudo muito bom, exige da sua criação uma conduta íntegra, pura e santa, porque foi assim que ele criou. Logo, qualquer desvio de conduta é um pecado contra ele, mesmo que seja contra alguém. Aí, no caso, é um pecado de atingir dois seres, né? O outro, contra o qual você pecou, e o próprio Deus, porque ele foi quem disse que nós deveríamos agir bem. Por exemplo, agir com amor, né? E não com maldade. Então, todo pecado é pecado contra Deus. Logo, todo pecado fere a santidade de Deus e é desobediência contra os mandamentos de Deus. Então, nós temos dois pontos. Primeiro, porque todo pecado vai ferir a santidade do próprio Deus. E todo pecado, ele é uma desobediência dos mandamentos do Senhor. Por quê? Porque nos mandamentos do Senhor tem, por exemplo, amar o próximo como a si mesmo, como nós mencionamos o exemplo. Então, o homem, sempre que peca, ele estará pecando contra o próprio Deus. Logo, quando se trata do primeiro mandamento, que fala da idolatria, né? Não terás outros deuses diante de mim. Então, logo, Deus vê toda a idolatria do coração do homem. Deus não só vê se o homem está se prostrando perante um altar estranho, uma estátua, ou mesmo um sol, a lua, as estrelas, seja lá o que for. Deus vê a idolatria do coração. E, na verdade, a idolatria começa aqui no coração, né? A idolatria de si mesmo, porque é a vaidade, o orgulho, a soberba, a arrogância, são a idolatria, ou auto-idolatria, que é a idolatria de si mesmo, né? Então, você precisa se preocupar com o coração. Ou seja, você não vai se preocupar apenas em se alguém ver ou não ver, mas o coração. Se você não está pensando de si além do que convém. Paulo diz isso, né? O apóstolo Paulo diz, não pense de si mesmo, ou cada um pense de si mesmo com moderação. Em outro momento ele diz, não pense de si mesmo mais do que convém. Então, a auto-idolatria. Ou a idolatria de objetos, né? O amor ao dinheiro. Né? Ele diz que a avareza é idolatria. Amor ao dinheiro, aos bens, ao status, né? Fama, poder. Então é a idolatria de alguma coisa.
Ou mesmo as crenças erradas. A idolatria também é crer de forma errada sobre Deus, sobre a própria criação, inclusive, né? Pensar errado sobre a criação. Por exemplo, o panteísmo. Né? O panteísmo ele é uma forma errada de ver a criação e uma forma errada de ver Deus. É uma forma errada de ver Deus porque diz que a criação é Deus. Panteísmo é tudo é Deus. Né? E é uma forma errada de ver a criação porque vê a criação de forma divina. Né? Então, tanto um quanto o outro. É também uma crenças erradas sobre a própria salvação. Como diz o profeta Jonas, ao Senhor pertence a salvação. Se você atribui a salvação a outro, você está pensando de forma errada. Então, quando há crenças erradas, há uma idolatria, porque você está pensando de forma errada sobre ou Deus ou sobre sua criação. Né? Sempre será ou um ou outro, ou as obras, né, do próprio Deus. Né? Então, Deus vê isso aqui. Você não precisa ter escrito um livro para Deus julgar que você defendeu uma doutrina errada. Você basta pensar aquilo, ter aquilo no seu coração. Então, a idolatria é um pecado que é muito sutil. Ele não é um pecado que precisa ser escancarado. É um pecado que normalmente nasce aqui. Na verdade, todos os pecados, né? O próprio Senhor Jesus disse que sai do coração todos os pecados. Né? O Senhor Jesus advertiu aos discípulos quanto a esse cuidado com o coração. Também Provérbio diz, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Porque todos os pecados saem daqui. Não é diferente com a idolatria. E a sutileza é porque você pode encontrar amor ao dinheiro, você pode encontrar arrogância, orgulho, dentro do coração, mesmo daqueles que professam ser cristãos. Então precisa-se ter um cuidado para estar sempre limpando o coração. Tanto que o apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é respeitável, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então veja que é necessário purificar o coração, né? Purificar a mente. Portanto, Deus quer que purifiquemos o coração, não a aparência, né? Não é só estar bonito, né? Se vestir bonito no domingo, mas é estar com o coração diante do Senhor. Você imagina, você vai num domingo bem bonito, mas o seu coração está longe do Senhor, né? Tanto que o profeta disse, né? Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, ia ao culto, fazia todos os rituais, né? Como Deus mandou, inclusive, mas o coração estava longe do Senhor. O coração, ele estava longe da bondade de Deus, longe do amor de Deus, longe da graça de Deus, da misericórdia, da justiça e assim por diante. Então, é preciso purificar o coração. Então, devemos viver uma vida agradável a Ele desde o coração. Então, a preocupação deve ser que é oferecer a Ele um coração que agrade ao Senhor. Então, e por isso, inclusive, Deus vai trabalhando nas nossas vidas. Deus vai operando, trabalhando, e a gente pode ajudar uns aos outros. A igreja, ela deve ter essa atenção, esse cuidado de querer ajudar as pessoas, os cristãos principalmente, mas também aqueles que estão fora, para que entrem, né, claro, para que eles cresçam na santidade. O objetivo do cristão não é ser juiz do outro. O objetivo do cristão é ser um auxílio ao outro, né? Paulo fala em Efésios que com o auxílio de toda junta opera o crescimento da própria igreja. Então significa que com todos os membros da igreja se ajudando para que cresça em santidade, a igreja cresce. Quando não é assim, obviamente acontecem os problemas decorrentes. Aí são os próprios pecados do coração, né? Então, está aí um detalhezinho do primeiro mandamento, que diz para não ter outros deuses diante do Senhor, e que nos traz uma aplicação bem rica. Estamos sempre diante de Deus. Estamos sempre diante do Senhor. O coração está diante de Deus, a mente está diante de Deus. Por isso, quando confessamos os pecados, confessamos, Senhor, perdoe, não queremos pensar mal, não queremos pecar por pensamentos, não queremos pecar por sentimentos. Ajuda-nos, livra-nos do mal dentro de nós. Então a gente sempre tem que trabalhar a própria vida, para que a gente não só se preocupe com a prática, que é a execução de um pecado, e esqueça que ele começa no coração. E é por isso que o Senhor Jesus, em Mateus 5 a 7, traz diversas aplicações dos mandamentos, dizendo, olha, se você odeia o irmão, já pecou, já matou.
Então, Deus nos ensina a cuidar do coração. Vamos orar então ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome, muito obrigado porque o Senhor nos ensina. Tua palavra diz que o Senhor é tão bom que ensina o caminho aos pecadores. Obrigado por ensinar a tua igreja a cuidar do coração, para que, ó Deus, diante de ti, ela viva buscando uma vida agradável. Ajude-nos, Senhor Deus, nisso que é o nosso propósito, viver para a tua glória. Também livra-nos do mal, tanto do mal dentro de nós, o pecado, quanto livra-nos do mal fora de nós, para que nós, Senhor Deus, possamos nos alegrar em caminhar contigo e para ti, ó Deus, vendo o teu cuidado e proteção sobre nós. Receba a nossa oração e tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenha uma boa noite.